Olá, você já teve problemas com erro de expedição na importação? Aqueles em que a Receita cria problemas para devolver para o exterior, para a origem? Aguarde um instante só que nós já vamos discutir sobre esse tema, ok? Até daqui a pouco. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Ribeiro, como vocês já sabem, e nós estamos hoje aqui para falar para vocês de uma questão que é rotineira, é corriqueira, e que a gente tem visto que alguns importadores têm encontrado muitas dificuldades, inclusive para eventualmente devolver as mercadorias ao exterior. Trata-se de erro de expedição na importação. É óbvio que eu sei que você já sabe, ou que você agora vai ficar sabendo, que naquelas situações em que você tenha o erro de expedição comprovado nos termos que a Receita Federal dispõe em seus normativos, você consegue sim fazer a devolução sem grandes problemas. Normalmente quando você tenha esse erro de expedição constatado antes do registro da DI. Após o registro da DI, você tem aquela situação da portaria 150, né? Que você desembaraça a carga e a carga se mostra, após o desembaraço, imprestável ou inservível para aquelas razões, para aquelas premissas que deram origem à sua importação. Ou seja, a carga está variada, a carga está fora de padrão, ou seja, você precisa devolver essa carga para o exterior e com posterior retorno. Nós vamos falar aqui de erro de expedição, daquela situação em que efetivamente o shipper, o embarcador, cometeu algum erro e despachou erroneamente para você essa mercadoria aqui no Brasil. Eu quero me referir, e nós já fizemos um CAD sobre isso, que é justamente a exportação temporária para conserto, erros comuns. Então eu vou pedir para a produção aqui que nós fizemos um videozinho sobre isso, ele vai colocar aqui para vocês, que é justamente sobre exportação temporária para consertos, erros comuns. E nós tratamos lá nesse vídeo de algumas situações lá de erro de expedição. O que eu quero chamar a sua atenção para isso? Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte, porque há situações em que não há previsão legal. E a Receita Federal tem tratado essa questão como algo que foi enviado erroneamente e que o importador ele fica sujeito a providenciar a nacionalização daquilo a que não deu causa, recolher multas e tributos sobre algo que ele efetivamente não solicitou, não requereu e se não fez qualquer pedido junto ao shipper. Basta que a carga chegue aqui consignada a ele, que a Receita Federal, nessa situação, tem entendido que, após o registro da declaração de importação, não há possibilidade de você caracterizar o erro de expedição. Pois bem, como vocês sabem, a Receita Federal não é a detentora da verdade absoluta. E isso é bem interessante que a gente fale para as pessoas, porque o comum, né, o pessoal que trabalha com a importação, que não está muito afeta a essas questões, essas discussões todas, a análise, a detida análise das questões, a estudar o assunto com profundidade, geralmente tem a Receita Federal como aquela que dita as regras como sendo verdade absolutas, né? Verdades absolutas, melhor dizendo. E aí você tem situações em que você tem que chamar, você deve chamar o Poder Judiciário para disciplinar algumas situações em que a Receita Federal, normalmente, eu tenho visto isso com muita tranquilidade e reiteradas vezes, a Receita Federal adota um procedimento que não é o legal. Porque se fosse o legal, o Poder Judiciário não afastaria a atuação da Receita Federal. Então, a Receita Federal, em algumas situações, age de forma contrária às disposições legais ou não aplica o melhor direito, e aí você deve sim chamar o Poder Judiciário para assegurar o exercício do seu direito. Então, nessas situações de erro de expedição, mesmo após o desembaraço, ou mesmo após, melhor dizendo, mesmo após o registro da declaração de importação, há sim a possibilidade de você devolver a mercadoria à origem. Isso aconteceu recentemente com um caso em que nós atuamos, em que houve sim um erro de expedição da origem aqui para o Brasil, em que havia também uma situação num processo de exportação temporária em que a Receita Federal se recusava a autorizar o retorno à origem. Queria cobrar multas e etc., esse negócio todo.
E aí nós provocamos o Poder Judiciário e, obviamente, razão outra não houve, a não ser a concessão da medida liminar para que o material fosse devolvido à origem como manda a lei e o direito. Então, quero chamar a sua atenção aqui para algumas ações preventivas que você deve adotar. E isso aqui são as informações que eu chamo de dicas de ouro que eu quero passar para você. Essas dicas de ouro referem-se justamente à seguinte questão. Se o shipper lá fora, se o embarcador cometeu o equívoco de despachar para o Brasil mercadoria que, na verdade, percebe-se no momento posterior que ela não deveria ter vindo para o Brasil, você deve providenciar imediatamente. A dica de ouro que eu falo para você agora. Deve providenciar imediatamente a informação de que houve um erro de expedição e você deve comunicar esse erro de expedição à Receita Federal num primeiro momento. Segunda dica de ouro, que eu chamo a sua atenção. Quando você tiver essa declaração, peça para que a empresa submeta a um notário público lá, se houver no país, e esse notário público reconheça a firma, a assinatura daquelas pessoas que podem assinar pela empresa. Posteriormente a isso, o que eu chamo a sua atenção, a terceira dica de ouro, é que consularize essa declaração. Ateste via consulado brasileiro que o notário público reconheceu a assinatura dos responsáveis legais pela empresa, atestando que houve um erro de expedição. Ou seja, você vai informar para a Receita Federal no primeiro momento, em que vai ficar caracterizada a sua boa-fé comprovada, e num segundo momento você apresenta um documento em que está lá consignado que houve um erro de expedição de fato. Não importa a situação da carga, se a carga está antes do registro da DI ou após o registro da DI, isso não muda a realidade do direito, que é, houve um erro de expedição. Então, você fazendo isso, você vai estar assegurando que essa mercadoria possa ser devolvida sem maiores problemas. Se a Receita Federal criar qualquer obstáculo, o Poder Judiciário está aí para garantir o exercício do seu direito, ok? Dê um like no nosso vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, peça um conteúdo. Se você quer ouvir um conteúdo aqui diferenciado, que atenda o seu interesse, escreva para nós, contato@academiadoaneira.com.br. Faça o seu comentário. Se você concorda ou discorda, não há nenhum problema. Apenas então somente faça o seu comentário. Nós temos o maior prazer em receber críticas construtivas aqui e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E que em 2019 nós realizemos as nossas vitórias, as nossas conquistas e as nossas metas para 2019. Até lá. Muito obrigado.